de levantar a tua mão, você assumiu uma identidade perante Deus e perante os homens que estão aqui. Para quem é essa introdução, pastor? Agora nós não falamos de missão, agora nós não falamos dos missionários, só simplesmente falamos de envio aí, já mudamos, voltamos para Mateus. Mas Jesus, antes de enviá-los, Ele primeiro diz para eles: vocês têm que ser luz. Não adianta vocês terem o que eu estou dando e guardarem embaixo do candeeiro. Não adianta você receber tudo que eu estou te dando e você se esconder dentro de casa. Não adianta você receber o Evangelho e se esconder dentro da igreja. Por isso, para quem Jesus está falando? Para os seus? Vamos lá, Jesus está dando sermão na montanha para toda a multidão que está com ele. Aí ele diz assim, olhando para os seus discípulos: vós sois o sal, vós sois a luz. Para quem ele está falando? Para os seus discípulos. Ele não estava falando para o povo que acompanhava Jesus. Aquela multidão que outrora ele vai ter que alimentar, e ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, eles não vêm a nós pelo reino que nós estamos estabelecendo, pelo reino de Deus. Eles vêm a nós pelos milagres, pelos sinais. Eles vêm pelo estômago. Então vamos dar de comer. Ele não está falando para essa multidão, ele está falando para os seus. Hoje eu estou falando para quem aqui na igreja? Quem levantou a mão e disse que é evangélico, se colocou como discípulo de Jesus. Então a palavra é para... Então eles se confundem um pouco missão com evangelismo. Se esbarram uma coisa na outra e eles começam a andar paralelo, ou seja, lado a lado. Porque a palavra missão, se você for ver na Bíblia, especificamente nesse sentido, é o todo. Qual é a nossa missão? Estabelecer, anunciar o reino de Deus. Essa é a função do Evangelho. Então nós precisamos entender isso para a prática. Por quê? Porque nós estamos muitas das vezes transferindo. E aí, coitado do pastor Daniel. Ah, tem um pastor lá. Não, mas tem ministério. Não, mas eu já dei meu dízimo. Eu já dei minha oferta. Mas isso é coisa do pastor. Ele tem que ver os obreiros. Errado. Errado. Esse pensamento foi colocado em grande parte pela Igreja Católica Romana no nosso meio, e aí resta-nos, pastor Maredinho, aí no resquício de uma alma romanista do povo evangélico brasileiro. Por quê? Os nossos avós foram romanistas, né, católicos romanos, os nossos pais, às vezes até alguns de nós, e aprenderam que Deus estava na igreja, que o interlocutor de Deus entre os homens era o Padre, e que para você chegar a Deus, você antes tinha que ir lá e se confessar. E aí pagava lá umas Ave Maria, uns Pai Nosso, mais alguns outros rezas, orações, que eu não conheço, e aí estava tudo certo, você nem tinha pedido perdão, você nem tinha se arrependido. Mas simplesmente porque o homem lá que é o representante de Deus na terra disse para você, tudo bem. E aí você comprava o teu passe para poder ter acesso a Deus. E então criou em nós o espírito de que a responsabilidade era do pastor, a responsabilidade era do padre. É ele que tem que se ver com Deus, ele que tem que resolver a obra de Deus, porque eu estou pagando os meus pecados, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou comprando o meu acesso ao céu. Então a responsabilidade é do ministério da igreja, é do clero, é do papado, é do pastorado. O romanismo continua, mas nós que nos tornamos cristãos verdadeiros, autênticos, no sentido do Evangelho de Cristo, temos resquícios dessa alma romanista, a se ver que há irmãos que de vez em quando, no meio da alegria, do susto, do pânico, ou de um momento ou outro, diz assim: minha Nossa Senhora.
Maria. Não é difícil de encontrar no nosso meio. Às vezes até eu tenho que me cuidar para não falar nossa. Ah, mas pastor, mas você não falou Nossa Senhora. Mas esse nossa, eu cortei, senhora, mas ele continua. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser, que maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas lá de vez em quando vem essa palavra. Em algum momento a gente tropeça em minha nossa. E tem gente que fala inteiro, minha Nossa Senhora, Virgem Maria. Isso é resquício de uma alma romanista. Pastor, então eu não vou para o céu. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos primeiro assumir com autenticidade o Evangelho de Cristo na nossa vida e dizer: Senhor, lava a nossa alma e faz ela verdadeiramente nova, para que nós possamos exercer verdadeiramente a missão. Qual é a missão do crente? Ora, Jesus disse: não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser o Filho, porque ele viu a Deus e ele pode revelar Deus aos homens. Então, quando você vê o Filho, você vê a Deus, porque Deus não se revelou a ninguém, Deus não se mostrou fisicamente a ninguém, ele se revelou através do Filho. O Filho foi a expressão maior da presença de Deus na terra. Estamos quase entrando nos meus rabiscos lá, mas vocês vão ver que é fácil e é gostoso os rabiscos. Por isso eu quero dar uma sugestão. Ou você pega um bloquinho de rascunho de badé, ou você pega umas folhinhas de papel, um caderninho. Acho que eu não tenho aqui, pastor Valentim, mas sempre deixe na família, que nem eu na minha tenho pelo menos 2 ou 3. Não quero perder a passagem aqui. Sempre tem um bloquinho de papel branco. E está o pastor Daniel pregando no culto, e eu estou lá, com a minha caneta posta. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado daquela forma, e eu já vou para o canto. Se às vezes falta papel, meu irmão, o melhor lugar que tem é os cantos da Bíblia mesmo. Porque o resto da vida, quando eu bater o olho no rabisco da minha Bíblia, eu vou lembrar: o pastor Daniel estava falando isso, ele estava querendo dizer aquilo, e assim eu crio, e não se assustem, eu crio mapas mentais, mapas na minha mente. Por isso vocês vão ver que todos os meus slidezinhos são rabiscos simples. Não são fotos de pessoas miseráveis na Nigéria, na África, na Ásia, não tem nem foto. Mas o objetivo aqui é tornar na minha vida uma prática missionária e evangelística. Por quê? Quantos irmãos dão uma viajadinha pelo menos uma vez por ano aqui e vão mais de 200 quilômetros para frente, aí para qualquer lugar visitar um parente, os amigos, parentes, primos, né? E por aí vai. Quantos aqui, pelo menos uma vez por ano, dão uma viajadinha assim, 200 quilômetros para frente? Vamos dizer que passando aí Foz do Iguaçu, né? Ou até Guarapuava, ou até o Marama ali. Quantos vão? Eu acredito que quase todos. Pastor, o que é isso? Meu irmão, quando você vai lá, você está a passeio, sim, e o Espírito Santo, alguém disse: o senhor só trabalha, o senhor não passeia. Passeia assim, está escrito na Bíblia, lá na nossa Bíblia, o senhor passeia. Agora, ele não deixa a sua missão quando ele está passeando. Essa é a diferença. Meu irmão, nesse resquício de alma romanista que ainda tem aí na nossa vida. Por que na nossa? Porque talvez você não tenha, mas 2 ou 3 ou 4 ou 5 tenham. E eu estou falando para um grupo. Você talvez não vai ter nenhum desses que eu citei, mas vai ter outros que eu não citei, porque eu nunca fui católico e de vez em quando eu solto uma dessa. Tem que viver se policiando. Por quê? Porque a televisão é maléfica quando propaga esse tipo de consciência, esse tipo de visão, de filosofia. Quem assiste televisão, né? Não perde a televisão, acaba o quê? Assimilando o que está acontecendo lá. O que acontece na televisão, meus irmãos? A pregação, ou do Evangelho de Cristo, ou do Evangelho das trevas. Então, quando você começa a alimentar muito de programa feito por mãos humanas, de homens,
você começa a assimilar o que eles estão pregando. Eu não sou contra a televisão, nem contra a internet, nem contra a rádio. Agora, eu preciso alertá-los que, dependendo de quanto você se alimenta daquilo lá, você mais serve aquele, vamos lá abrir parênteses aqui, aquele evangelho, que não é o evangelho, do que o evangelho de Cristo que nós estamos aqui trabalhando. E é por isso que você encontra a juventude, geralmente, falando gírias, linguajares que apareceu lá no programa de televisão. Porque a nossa juventude está se alimentando mais daquilo do que da palavra de Deus. Então, nós precisamos primeiro pedir a Deus que nos liberte completamente de todo e qualquer resquício da alma romanista. Todos aqueles conceitos católicos. E agora nós vamos entrar então no nosso tema, que ele está dentro do tema, mas eu vou puxar para dentro do tema você. Eu quero dizer com isso que quando você vai no parque levar os seus filhos passear, o Jesus está do teu lado falando com você, você precisa estar com os teus ouvidos abertos. Que você não deixa de ser crente, porque você está no parquinho lá, empurrando o teu filho na bicicleta, fazendo um lanchinho com a família em cima da toalha. Não sei se ainda tem esse costume, mas quando a gente era pequena, a mãe estendia um lençolzão daquele assim, farofa, frango com farofa de um lado, pão com manteiga para o outro, a criançada correndo, brincando e tomava a tubaína, né? Tubaína, né? Tomava a tubaína ali e ficava brincando. Mas nós nunca fomos ensinados que Jesus também estava lá. Não, Jesus está em todo lugar. Mas eu quero dizer que Jesus estava lá, pronto para falar com a gente. Que Jesus não é porque nós não estávamos na igreja, que Jesus estava ausente, simplesmente o seu anjo com a espada desembainhada, pronta para nos libertar do inimigo. Não, Jesus estava lá, esperando uma oportunidade para falar com a gente e estar no nosso meio, celebrando aquele momento em família. E muitas das vezes nós não abrimos isso. Às vezes nós compramos um brinquedo novo, vamos com o filho lá brincar em algum lugar, no parque ou na rua, ou ensinar ele a andar de bicicleta, e nós nunca nos lembramos de dizer: ô filho, você já agradeceu a Jesus pela tua bicicleta? Saiba que mesmo que você cair, Jesus continua cuidando de você. Quantos aqui talvez demoraram 40 anos para ter a primeira bicicleta? 30 anos, 20 anos? Eu ganhei 9 ou 10 anos, depois de muito choro, briga, casa. Tinha ganhado a bicicleta dos outros. Na Barra Forte eu andava naquele buraco redondo, tinha meio, uma perna para lá e o resto do corpo atravessado aqui, com os braços para cima, para poder andar de bicicleta. E quando eu não parava, meu irmão, você já estava no meio da bicicleta. Então era só raio, parafuso, vergão e machucado. Mas Jesus também estava lá. Pastor, mas isso é meio... A gente não está acostumado com isso, pastor. Parece que está meio fora do tema. Eu quero dizer que muitas das vezes nós estamos fora do tema, mas Jesus é o tema e Ele está conosco em todo lugar. Glória a Deus, aleluia. E aí você